E vamos falar do Atlético, que martelou, mas futebol tem umas máximas, entre elas: quem não faz, leva. O Atlético não levou gols, mas não levou o título. E quem comenta esta derrota nos pênaltis para o Lanús na final da Copa Sul-Americana é Ale Oliveira. Fala, Ale. Bem, amigos do apito final, não deu pro Atlético nessa decisão contra o Lanús, 0-0, né? O time criou boas oportunidades, foi melhor no tempo normal, foi melhor na prorrogação, mas nos pênaltis o Lanús teve melhor sorte, né? Acabaram desperdiçando pro Atlético o Hulk, o Biel e o Vitor Hugo. O Atlético que no primeiro tempo teve aquela formação com 3 zagueiros, né? Com o Rony trabalhando pela ala direita, o Arana pela esquerda, o meio-campo com Alan Franco, Igor Gomes e Bernardo, e na frente Hulk e Dudu. E o Dudu foi o melhor jogador do time no primeiro período, em que criou as principais possibilidades. Foram pelo menos 3 grandes chances no primeiro período. No segundo tempo, o time sentiu um pouquinho do desgaste, mas mesmo assim teve ali as suas oportunidades com o Júnior Alonso, com o Bernardo, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Lanús, que sempre quis o tempo extra e depois as penalidades. O Lanús estava muito feliz com o empate, veio realmente para se defender, né? E conseguiu o seu objetivo. Mas na prorrogação, as principais chances do jogo, né? E elas foram acabar caindo pro Biel. Uma de cabeça, outra numa finalização que ele saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou desperdiçando, e aí o preço foi alto, foi realmente a disputa de pênaltis. E mesmo o Atlético sendo e jogando melhor do que o representante argentino, acabou ficando com o vice-campeonato. Aí o que disse o Ale Oliveira, que comentou o jogo. Agora eu quero a visão do Vinícius, né, que acompanhou a partida também. E, Vini, o Atlético pecou pela incompetência, principalmente na prorrogação, de não converter as chances criadas, né? Pois é, Romano, foi um jogo amarrado, né? Foi um jogo ruim tecnicamente, mas ainda assim o Atlético teve chances para poder vencer a partida e conquistar o título. As 2 bolas, né, que caíram, uma no pé do Biel e outra na cabeça, ele desperdiçou já na reta final da prorrogação. Ano passado, o que o Atlético precisava para ganhar a Libertadores, as bolas caíram nos pés do Vargas e ele não conseguiu marcar. Esse ano foi nos pés do Biel. Mas eles não estão lá porque eles imploraram para jogar no Atlético, eles não estão lá obrigados, é porque alguém contratou, né? Alguém trouxe o Biel, alguém renovou o contrato pro Vargas. Então, mais uma vez, o Atlético também, ele fica refém de poucas opções, principalmente no setor do ataque. Hoje o São Paulo não tinha, por exemplo, um centroavante, se ele quisesse mudar a configuração do jogo, um camisa 9 para tentar colocar a bola pro fundo das redes. A opção que ele tinha para mudar o jogo era o Biel, né? Cara, o Biel tá tentando fazer, mas ele não vai passar muito disso, né? É um jogador que não tem a mínima condição de, por exemplo, investir 7 milhões de euros. Mas eu acho que ele não pode ser tratado como vilão, até porque ele só chegou porque alguém viu que ele tinha potencial e condições de ser protagonista ou de ser uma solução para o Atlético em algum momento da temporada. E eu dizia, Romano, durante esse segundo semestre todo, que a Sul-Americana poderia ser a salvação pro Atlético no ano. Salvação mesmo, e não para coroar um trabalho, porque resta muito pouco, sobra muito pouco pra gente analisar algo de positivo em 2025. Quase nada, né? Porque é um ano, mais uma vez, que o Atlético faz um campeonato brasileiro medíocre, assim como foi na temporada passada. Mais um ano em que tem muitos desequilíbrios no elenco. Acabei de apontar aqui que o Atlético não teve um centroavante, mais uma vez nessa final. Ano passado tinha o Allan Kardec como opção para o Gabriel Milito. Então ficam mais uma vez lições, e agora é juntar os cacos, porque eu acho que dificilmente o Atlético vai ter forças para buscar uma reação e conseguir uma vaga para a pré-Libertadores, pensando na melhor das hipóteses, num 8º lugar. Até porque a sequência também não é boa, não é fácil, né? Dificílimo. O próximo jogo é o Flamengo. Né? Faltando 4 jogos, tem Flamengo e tem Palmeiras ainda. Pois brigando pelo título. Tudo bem que Palmeiras está empatando e o Flamengo nesse momento está vencendo, né? Pelo placar de 3-0, o Flamengo está aumentando ainda mais a sua liderança, né? Só distância ali, distanciamento para a equipe do Palmeiras. Se a gente pegar nesse exato momento,
Flamengo tá abrindo 4 pontos do Palmeiras, né? 4 pontos. E aí vão restar 3 jogos, né? Para essas equipes. Em 9 a serem disputados. É muito difícil tirar essa diferença. Se o Palmeiras persistir nesse empate, o título fica encaminhado pro Flamengo. Agora tem um detalhe. O Atlético cometeu um grande erro. E aí, falando de temporada, né? Você falou sobre coroar a temporada e não ter um atacante, né? O Atlético, por exemplo, pecou. Talvez se o Coelho tivesse jogado, seria um outro. O Coelho é muito mais decisivo do que o Biel. Sim. Mas de montar elencos, de contratar jogadores a pedido de determinado treinador para um esquema de jogo. O Atlético, mais uma vez, errando sobre isso. O Atlético ficou muito refém dos pedidos do Cuca, né? Na verdade, o Atlético poderia ter confiado mais até no seu departamento, né? No Siga, mas acabou que o Cuca teve mais voz. Mas você quer um exemplo? Sim, pode falar. Meio campista do Fluminense, jogando muito. Né? Que o Siga indicou ao Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta, indicado pelo Siga, e o Cuca não quis. Tem disso, né? Eu acho que uma esperança que tem para 2026 é que a montagem do time passa muito pelo Sampaoli. E nessa montagem, né, e de entender de futebol, eu tenho muito mais confiança no Sampaoli. Mas ele errou hoje. Sim, errou em alguns aspectos. Eu acho que na escalação é até compreensível, por exemplo, eu teria entrado com o Alexander, mas o Alan Franco, ele teve, pra mim, um bom comportamento, mesmo lesionado, ele correu pra caramba, jogou enquanto pôde, até a reta final do jogo. E o Igor Gomes, que pra muitos seria o reserva, não seria titular, pra mim foi o melhor em campo do Atlético. Então não tem como contestar, o Igor Gomes fez mais uma boa partida. Pela direita, o Rony, tecnicamente é inferior ao Scarpa, mas o Rony cumpriu uma função tática que talvez o Scarpa não teria conseguido cumprir, né? De marcar ali até o final. O Rony lutou bastante. E o Scarpa, assim, quando entrou no jogo, né? Ele demorou um pouquinho a sentir ali a pegada do jogo. Porque logo no primeiro lance ele quase deu uma entregada. São uma sequência de erros, né, Romano? Que, mais uma vez, termina aí com um ano melancólico pro Atlético. E assim, o torcedor ficar na bronca com o Biel. E não sou advogado do diabo aqui, não. Do Biel perder gol, as duas chances que teve, ok. Mas na cobrança de pênaltis, o principal jogador do Atlético, mais uma vez, cobrou mal. Cobra mal o pênalti. E cobrou mais uma vez, telegrafou o pênalti defendido pelo goleiro do Lanús. Agora vamos saber mais detalhes do Atlético com Cláudio Rezende. Boa noite, um abraço, Claudão. Um abraço, boa noite a você também. Voltamos aqui de Assunção, no Paraguai. E o clima de muita decepção, tristeza dos jogadores do Atlético. Hulk passou pela zona mista sem falar com a imprensa. Jogador bastante abatido, com os olhos que mostravam choro anteriormente no vestiário. Goleiro Everson também bastante abatido. O cenário, né, do Galo depois de mais uma derrota em final sul-americana. Ano passado foi para o Botafogo na Copa Libertadores. Desta vez aqui em Assunção do Paraguai, nos pênaltis para o Lanús da Argentina. Deixa eu falar para você, meu amigo, que está precisando, está querendo mudar de emprego. Anote aí, a Conap está oferecendo vagas para todas as funções, de ajudante até nível superior, com ou sem experiência. Então anote o telefone para você saber mais detalhes. E também o endereço da Conap. Fica na rua Curitiba 545, 7º andar, centro de Belo Horizonte. Compareça pessoalmente à Conap. 545, rua Curitiba, 7º andar, centro de Belo Horizonte. O Galo, que decepciona o seu torcedor, foi maioria aqui no estádio Defensores del Chaco. E agora tem que erguer a cabeça. Faltam 4 rodadas no Campeonato Brasileiro para somar o maior número de pontos possíveis para tentar ainda, quem sabe, uma vaga para a Copa Libertadores da América do ano que vem, via Campeonato Brasileiro. Difícil. Se contente com Copa Sul-Americana. Difícil porque a sequência ela é muito ruim. Muito, não é pouco ruim não, é muito ruim. E o Atlético perdeu ponto para times que quem quer brigar por alguma coisa não pode perder. E o Atlético perdeu pontos para esses times. Terça-feira tem Flamengo na Arena MRV. Depois, o Atlético
vai enfrentar o Vasco da Gama, recebe o Vasco na Arena MRV também, e aí que é o último jogo dele, né? Porque o Atlético antecipou um jogo, o jogo que era contra o Bragantino, né? Então o Atlético já tem esse jogo e perdeu o jogo do Bragantino, quer dizer, a situação tá complicada.